Bom dia a todos. Meu nome é Roberta, sou bibliotecária do Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central, que é responsável pelos treinamentos oferecidos pelo SBU à comunidade. Então, vamos dar início ao treinamento. Veja como enriquecer sua pesquisa e revisão bibliográfica com Scopus, que faz parte da programação da Elsevier Week Online Unicamp 2021. Este treinamento será ministrado pela Aline Bastos, da equipe de treinamentos da Elsevier. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do SBU, a parceria da equipe da Elsevier no oferecimento desse treinamento e a Aline. Então, antes de começar o treinamento, eu gostaria de passar alguns informes, tá? Então, vocês poderão fazer as perguntas no botão Questions and Answers, que fica na barra inferior da apresentação. Nós estaremos acompanhando e coletando as perguntas no decorrer do treinamento, que serão respondidas ao final. Vocês receberão por e-mail as instruções para a emissão do certificado de participação neste treinamento e download da apresentação. Então, este treinamento será gravado e disponibilizado posteriormente no canal da SBU no YouTube. Também estarei acompanhando o chat e disponibilizando para vocês alguns links. Então, eu gostaria de passar a palavra à Aline para que dê início ao treinamento. Olá, Roberta, bom dia. Muito obrigada pelo seu suporte, pela sua mediação. Um prazer imenso estar com vocês, comunidade Unicamp, para apresentar um pouquinho hoje Scopus, uma plataforma muito interessante, muito rica em informações analíticas que vão dar suporte aí para a inteligência da pesquisa de nossos usuários. Então, muito obrigada pela presença, a participação de todos. Antes de começar também, gostaria de reforçar a orientação da Roberta de que as perguntas devem ser colocadas ali no botãozinho de Q&A, tá? Hoje eu estou contando com o apoio do meu chefe, Sérgio Vidal, que está presente. Ele vai me apoiando, já respondendo algumas perguntas para que a gente evite, né, de acumular muitas perguntas para o final. Então, o que já for sendo respondido ao longo da sessão, o Sérgio que vai estar respondendo para vocês, tá? E o que sobrar no finalzinho, a gente vai respondendo. Tudo bem, pessoal? Então, sem mais orientações iniciais da minha parte, vamos começar falando sobre Scopus. Antes de ir diretamente lá na plataforma, eu quis trazer para vocês um materialzinho para a gente conversar um pouquinho a respeito do que é Scopus, para a gente tratar um pouquinho da quantidade de conteúdo, para que a gente fale um pouquinho da proposta de Scopus, qual é o papel de Scopus aí dentro desse fluxo da pesquisa, tá bom? Então, vamos começar. Quando a gente fala de Scopus, a gente está tratando de uma plataforma do tipo referencial. No mercado, você pode encontrar diferentes plataformas de texto completo, como o Science Direct, que vocês acompanharam ontem, a apresentação do Sérgio. Você pode encontrar plataformas específicas para mapas, plataformas específicas para vídeos, para imagens, enfim. No caso de Scopus, Scopus se apresenta como uma plataforma referencial. Então, qual é o seu papel? De fazer duas coisas, de mostrar para a gente, então, a informação referencial, que é um conjunto, então, de dados que são utilizados para a correta identificação e registro desses documentos, e também mostrar para a gente a informação de métricas referente a esses documentos. Então, por isso, para não ficar uma definição tão grande, a gente amarra de uma maneira menor e entende a seguinte maneira. Scopus é uma plataforma referencial e, portanto, mostra para a gente a informação de citações, um tipo de métrica, e mostra a informação de resumos, um dado ali que compõe essa informação referencial de conteúdo de literatura científica, de literatura acadêmica, revisada por pares. Então, não pode esquecer isso. A primeira informação super importante é que todo o conteúdo que está indexado em Scopus, registrado aqui na plataforma, é conteúdo curado. Então, vocês podem ter confiança de que esses documentos só chegaram aqui na plataforma, porque, claro, foram publicados anteriormente, mas anterior ao processo de publicação, houve uma validação da autenticidade, da qualidade desses documentos por parte de revisores, tá bom? E, além disso, é importante que vocês saibam que Scopus é a maior plataforma referencial do mercado. E eu te provo isso com números. Scopus hoje está indexando um pouco mais de 82 milhões de registros referenciais de documentos. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de conteúdo indexado que vocês vão encontrar nas buscas de vocês. É importante que vocês saibam que desses mais que 82 milhões de registros referenciais de documentos,
Apenas 10% ali, de fato, é conteúdo publicado pela Elsevier. Aline, os outros 90%, eles vêm de onde? Você vai encontrar, então, nesses outros 90%, documentos publicados por mais de 7.000 editoras. Ou seja, você vai encontrar conteúdo Elsevier, mas você vai encontrar conteúdo publicado por outras editoras como Springer Nature, você vai encontrar conteúdo publicado pela I3E e assim por diante, uma grande variedade de diferentes editoras, tá? Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente tem em mãos essa informação referencial dos documentos, a gente não consegue extrair só dados a respeito dos documentos, a gente consegue também ter contato com informações a respeito de autores e a respeito de instituições. Então, o que acontece nesse cenário? A gente reúne essas informações no que nós chamamos de perfis. E aí você consegue, portanto, ter a possibilidade de consultar o perfil de um autor, seja para você poder verificar ali a produção que esteja ali indexada em Scopus atribuída àquele autor, para que você entenda um pouquinho da produtividade, por exemplo, do trabalho desse autor. A gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente o que a gente consegue fazer em termos de perfil de autor, tá? E você também consegue ter o contato com o perfil institucional, para que você possa consultar ali a produção indexada em Scopus que esteja relacionada, afiliada ali a uma instituição específica. Hoje, em Scopus, a gente tem algo como 16 milhões de perfis de autores e aproximadamente 70.000 perfis institucionais. Esses números são só guias para a gente, tá? Scopus é uma plataforma atualizada diariamente, ou seja, esses números estão em constante crescimento, tá bom? Bem, só que não é importante para mim que você grave ao pé da letra o que é Scopus. É mais importante para mim que você entenda qual é o papel de Scopus dentro do fluxo da pesquisa. O que Scopus de fato faz? Quando que eu vou utilizar Scopus? Bem, lembra que eu te falei agora há pouco que Scopus é a maior plataforma referencial do mercado, tá certo? Ou seja, eu posso trabalhar com Scopus usando um conceito bem simplesinho da estatística, que é utilizar uma amostra para fazer uma inferência de modo a compreender uma população. Então, o que eu quero fazer de analogia? Eu quero te dizer que você pode utilizar Scopus, as informações que você encontra ali nas suas buscas, nas análises ali dos seus resultados, a gente já vai falar um pouquinho melhor disso, para compreender o cenário da produção a nível mundial a respeito de uma temática, tá? Então, a gente consegue utilizar Scopus para fazer uma revisão bibliográfica exatamente pela essa capacidade de Scopus de ser utilizada numa inferência para entender a produção científica mundial, haja vista que a gente tem uma grande quantidade de conteúdo indexado. E aí, o que a gente tem nesse sentido? A necessidade de compreensão de como se desenvolve o trabalho dos Scopus. É super simples, eu vou compartilhar com vocês uma visão minha, tá? Eu gosto de enxergar o trabalho com os Scopus pela ótica de um processo. Processo simples, por isso que vocês estão vendo aí essa setinha, é só para marcar processo. E você vai reparar que nessa setinha nós temos 3 bolinhas cravejadas. Cada bolinha se refere a uma atividade que faz parte desse processo. Então, eu quero te dizer que o trabalho com Scopus é um processo composto das atividades de buscar, descobrir ou recuperar e analisar. O buscar, ele se inicia no momento que você ingressa lá em Scopus, digita lá a tua estratégia, enfim, determina ali os teus critérios, e aí quando você pede para de fato rodar aquela busca, repara que você pula para a atividade do descobrir, para a atividade lá do recuperar, você pode chamar de uma dessas duas formas, tá tudo certo. Onde você vai recuperar esses resultados, você vai conseguir consultar detalhes desses resultados, a gente consegue ver métricas, a gente consegue exportar resultados, enfim, tem muitas operações que você vai conseguir fazer exatamente nessa parte do descobrir/recuperar, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa terceira atividade que é muito importante, que é a atividade do analisar. O nome, propriamente, não deixa nenhuma dúvida. Então, a gente consegue
analisar os nossos resultados de busca em Scopus. Isso é possível porque Scopus é dotado de ferramentas que dão suporte à bibliometria. E aí, isso permite com que eu possa fazer um tripé de análises. Eu consigo fazer análise em cima das minhas buscas por documentos, para entender, por exemplo, documentos sobre obesidade. Vamos colocar aqui de uma forma simples. Puxa, esse tema, obesidade, está em alta ou está em baixa? Bem, quem é o autor mais relevante em obesidade? Quem são as instituições de fomento que mais financiam trabalhos sobre obesidade? Essas respostas e tantas outras, vocês vão ver que a gente vai descobrir aqui em Scopus. A gente consegue fazer análise em cima de um perfil de um autor, para que eu possa entender a produção daquele autor, para que eu possa entender a produtividade do trabalho daquele autor. Poxa, o autor X, ele colabora com outros autores? Colabora sim, com a autora Y. Ótimo, mas em quantos trabalhos houve colaboração entre o autor X e a autora Y? Quantos por cento dos trabalhos do autor X estão publicados na revista Z? Você consegue ter essas informações com o apoio dos Scopus. E para fechar esse tripé de análises, a gente consegue também em Scopus fazer um estabelecimento de comparações de títulos. Claro, eu consigo analisar títulos individualmente para a gente entender impacto, para a gente entender reputação, mas vai um pouquinho além disso. Eu consigo reunir grupos de até 10 títulos e estabelecer comparações entre esses títulos. De fato mesmo, comparar o título A com B com C. Essa ferramenta dentro de Scopus, ela é muito interessante, sabe quando? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você está lá no finalzinho do teu fluxo da pesquisa, necessitando descobrir qual é o título mais adequado para você submeter, por exemplo, o seu trabalho. Óbvio que nesse momento você vai coletar sugestões dos bibliotecários, dos seus pares, dos seus orientadores. Você vai juntar toda essa informação. Mas, em determinado momento, você vai ter que reunir informações analíticas para, de fato, juntar essas sugestões com essas informações numéricas, analíticas, para você suportar e tomar a tua tomada de decisão, certo? Então, o Scopus vai te apoiar com esse conhecimento de reputação, de impacto desses títulos, de algumas outras informações que vão ser interessantes para que vocês conheçam esses títulos e possam, então, de maneira mais assertiva, chegarem no título mais adequado para vocês submeterem os trabalhos, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente vai conversar hoje aqui nessa sessão sobre Scopus, tá? Então, só para aguçar um pouco a curiosidade de vocês, só para situar vocês do que a gente está falando. Sei que alguns de vocês já conhecem Scopus, outros não conhecem, então, só para a gente já deixar um pouquinho iniciado o que a gente vai tratar, tá bom, pessoal? Eu vou deixar esse material, na verdade, uma versão mais completa desse material disponível. Não se preocupem, vocês vão receber posteriormente um e-mail com orientações para que vocês baixem o certificado e para que baixem a versão completíssima desse material, tá bom? Vai ficar disponível sempre para vocês e no final do material vocês vão encontrar sempre os meus contatos de e-mail. Se porventura, posteriormente, vocês quiserem falar comigo, sempre vai ter ali nos meus materiais os meus contatos. Tá bom? Agora a gente sai daqui, vamos lá para o navegador para que a gente possa trabalhar com o Scopus. Tudo bem? Bem, é importante que vocês saibam que Scopus é uma plataforma contratada. Então, por esse motivo, vocês precisam utilizar um acesso específico para, de fato, conseguir acessar Scopus, usar a plataforma, tá bom? A gente tem várias opções aí para que vocês possam fazer esse acesso definido. Vou falar de forma breve, tá? Quando vocês puderem ou estiverem de volta aí às dependências da Unicamp, pode, utilizando a rede ou os computadores da instituição, ir direto ao navegador e digitar lá www.scopus.com. Você vai se deparar com essa mesma interface que você está vendo aqui na minha tela, tá? E a gente tem opções também de acesso remoto. O que a gente encontra de mais comum? Algumas instituições oferecem um modelo específico de acesso remoto, acho que é o caso, inclusive, da Unicamp, acho que a Roberta pode falar melhor no chat para vocês, se tiver alguma dúvida em relação a isso.
isso. Então, configurando o acesso remoto que as instituições podem oferecer, vocês vão conseguir também, depois dessa configuração, é claro, vir no navegador, digitar www.scopus.com e chegar também nessa interface, tá? Uma outra opção existente é a opção por meio do acesso CAF, que é um acesso remoto fornecido pela própria CAPES, tá? Então, se a instituição tem adesão ao acesso CAF, você consegue também fazê-lo através diretamente lá da página do portal de periódicos da CAPES, faz a ativação do acesso CAF, tá aqui em cima no topo na opção acesso CAF, fiz a ativação do CAF, posteriormente eu faço a condução de uma busca base, aqui do ladinho do portal, tá? Mas só depois que você fizer a ativação do seu CAF, autenticação do CAF. Depois que isso acontecer, você pode vir do lado esquerdo e clicar na opção Buscar Base, e aí digita lá Scopus, você vai encontrar um caminho, mas aí, claro, intermediado pelo portal de periódicos da CAPES, para que você possa chegar a Scopus e se deparar também com essa interface. Tá bom, pessoal? E aí, já conversado então sobre isso, vamos mergulhar aqui no mundo Scopus. Bem, quando a gente chega nessa interface de Scopus, repara que você está recebendo um convite para iniciar aquele fluxo da pesquisa. Lembra o processo de trabalho com Scopus? Que é composto das 3 atividades: buscar, descobrir e analisar. Então, você já está recebendo um convite para iniciar a atividade de buscar. O que eu posso buscar aqui, Aline? Você pode fazer uma busca por documentos, que já é o padrão. Sempre que você chegar aqui nessa página inicial do Scopus, você já vai ver como um padrão selecionado a opção de busca por documentos. Você pode fazer uma busca por um perfil de autor. Você pode fazer uma busca por um perfil institucional. Aline, dá para fazer busca avançada? Sim, dá para fazer, mas dá para fazer busca avançada por documentos, usando a busca avançada para encontrar documentos. E qual é o caminho da busca avançada, Aline? Sendo disponível, então, só para busca por documentos, né, esse meio avançado, você tem que voltar aqui na opção Documents, documentos, e mais abaixo você encontra aqui uma opção chamada Advanced Document Search, busca avançada por documentos, tá bom? Vou abrir aqui uma nova guia para que vocês possam visualizar essa carinha aqui da busca avançada. Certinho? Vou utilizar um exemplo aqui por meio dessa busca avançada, tá? Mas um cenário muito rebuscado, porque a nossa proposta aqui é conhecer como um todo as funções de Scopus, tá? Mas vou te dar um gostinho para você entender como é que funciona essa busca avançada. Chegando aqui na busca avançada, você vai notar que no canto direito eu tenho uma seção longa, uma seção com operadores, temos os operadores booleanos e os operadores de proximidade. E, seguindo abaixo, eu vou ter umas categorias. Essas categorias, elas reúnem campos para facilitar a organização. Então, por exemplo, se eu abro a categoria de autores, eu vou encontrar só campos relacionados a autores, tá bom? E você vai notar que não importa qual seja campo, não importa qual seja o operador, você sempre vai ter do lado dos operadores ou dos campos um símbolo de mais. E para que serve esse símbolo de mais? Serve para você ingressar esse campo ou ingressar esse operador nessa linha de escrita da estratégia. Então, por exemplo, vou fazer uma busca com vocês, tá? Eu quero encontrar documentos que falem de obesidade e resistência à insulina. Tá? Só que eu quero encontrar esses termos em campos específicos lá da informação referencial, título, resumo e palavras-chave, tá? Então, tem que ser encontrado nesses campos. Como é que eu faço essa solicitação para a plataforma via busca avançada? Eu tenho que dar o meu primeiro critério, que é o critério de campos, onde que eu quero que seja buscado esses termos. Então, eu tenho que encontrar aqui esses campos, título, resumo e palavras-chave. Você vai verificar que esses campos super especiais e bem usados, como todos os campos, título, resumo e palavras-chave, você vai encontrar ordenados aqui na primeira categoria, que é a categoria de conteúdo textual. Então, eu vou abrir essa categoria e você vai encontrar junto comigo o campo que a gente deseja,
Título, resumo e palavras-chave, certo? Então, já te falei que clicando no maisinho ao lado do campo, a gente insere esse campo lá na linha de escrita da estratégia, perfeito? E aí você deve verificar que quando você insere um operador ou quando você insere ali um campo, abaixo da linha de onde a gente está digitando ali a estratégia, você encontra informações sobre esse campo. Você encontra uma descrição daquele campo e, principalmente, algo muito, muito interessante é um exemplo te mostrando como utilizar esse campo. Muito possivelmente, você já iria, de maneira intuitiva, imaginar que você teria que colocar dentro dos parênteses aqueles termos que a gente conversou, que eu mencionei anteriormente, ou os termos que você quisesse. Mas pode ser que você esteja utilizando um outro campo que use algum outro tipo de recurso, tal, que combine algum outro símbolo. Então, você vai sempre saber como utilizar o campo, porque sempre vai ter um exemplo te mostrando como que deve ser feito. Tá bom? Então, aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar aqui esses meus termos para a gente fazer essa estratégia acontecer, para a gente fazer, de fato, a busca ser rodada, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar insulin resistance. Aline, estava falando os termos em português e está escrevendo em inglês? Sim, use os termos em inglês, tá? Os documentos são todos indexados em inglês. Então, por isso que eu sempre te oriento. Todo mundo sempre vai te orientar a utilizar os termos em inglês, tudo bem? Só que preste atenção um pouquinho. Aline, olha só, a gente vai utilizar dois termos, né? Então, eu preciso mostrar a relação entre esses termos. A gente mostra a relação com os operadores booleanos, certinho? Eu poderia digitar o operador que eu quero usar, que no caso aqui é o AND, eu quero mostrar uma obrigatoriedade, então tem que encontrar os dois termos, tá? E aí eu poderia já digitar o AND em caixa alta, sem problema nenhum, ou eu poderia simplesmente ir lá no canto direito, do lado do operador booleano AND, clicar no maisinho, para que esse operador fosse inserido aqui, tá? Tanto faz, você pode fazer de uma das duas formas. E aqui a gente coloca o obesity, tá? Obesidade. E aí, simplesmente montei essa estratégia via busca avançada. Aline, vamos supor que, por exemplo, eu quisesse colocar outros critérios. Se você quisesse colocar outros critérios, bastaria que você continuasse inserindo os campos, tá? Por exemplo, eu queria colocar um critério aqui de idioma. Bastaria que você usasse o campo idioma. Busca aqui nessas divisões de categorias onde você encontra o campo idioma, tá? Tá aqui em Document. E bastaria que você selecionasse e seguisse colocando os critérios, tá bom? Nada complexo, vocês estão vendo. Mas vamos parar por aqui, então. Encontrar documentos que tenham os termos resistência à insulina e obesidade no título, resumo, palavras-chave, beleza? Já determinei minha estratégia, então eu vou pedir para rodar. E eu encontro aqui a nossa página de resultados. Reparem, pulamos para a atividade do descobrir, certo? Eu encontro aqui 63.264 resultados de documentos que estão satisfazendo a nossa busca. Bem, você vai notar aqui no centro, eu tenho os resultados de documentos, tá? Esses resultados, eles estão ordenados por um critério aqui específico, tá? Tá ordenado do mais recente para o mais antigo, mas você pode mudar essa ordenação, não tem nenhum problema. Se você vier aqui na opção de Sort On, você pode ordenar, por exemplo, do mais citado para o menos citado. É você que sabe, tá? É de acordo com o que você julgue melhor para a tua visualização, tudo bem? Sem problema nenhum. E do lado esquerdo, eu vou ter uma longa seção de filtragem. Muitas das vezes, quando a gente usa a busca avançada, a gente tende a colocar já na busca avançada todos os critérios que nós queremos utilizar. Mas, de qualquer maneira, se você esqueceu de colocar algum critério, você pode colocá-lo aqui posteriormente, utilizando essa seção de filtragem, ou quando você faz uma busca mais rápida e quer posteriormente inserir esses critérios, você também pode fazê-los aqui nessa seção de filtragem, tá? Eu vou descendo um pouquinho, aí você fixa o teu olhar nesse lado esquerdo da minha tela para você ver a quantidade de categorias que a gente tem, que a gente pode utilizar para operar essas filtragens, tá? Você pode filtrar por autor, por idioma, por país, por tipo de documento, enfim, são várias opções que você vai ter, tudo bem? Então,
Ótimo. Vamos voltar o olhar pro centro. No centro, como eu disse para vocês, eu tenho esses resultados de documentos. Você vai notar que abaixo de cada título de documento encontrado, de resultado encontrado, a gente vai ter algumas opções, tá? Quero chamar a atenção para uma opção, que é a opção View at Publisher, visualizar no editor. Para que serve essa opção? Essa opção serve para que você tente ir ao texto completo desse trabalho. No caso aqui, como eu posicionei em cima do visualizar no editor do segundo trabalho, a ideia é que eu tente ir ao texto completo deste trabalho, tudo bem? Então, aqui a gente vai clicar no visualizar no editor, e você vai reparar o seguinte, que nós saímos de Scopus, porque se abriu uma nova guia, e aqui eu venho para a página do editor, onde está o texto completo do trabalho. Ali a gente vai encontrar, então, aqui o texto completo. Sim, 100% das vezes eu vou encontrar o texto completo? Então, depende. Qual é o critério, Aline, para que eu, de fato, chegue ao texto completo? É o seguinte, o documento ele tem que ser de acesso aberto ou ele pode não ser de acesso aberto, mas que fazendo parte de um conteúdo, que seja contratado pela CAPES ou contratado pelo Unicamp. Caso preencha um desses dois quesitos, vocês vão ter acesso ao texto completo. Esse documento eu já sabia de antemão que eu teria acesso ao texto completo, porque repare o seguinte, abaixo do título eu tenho a informação, ó, Open Access. Então, toda vez que você olhar para o título e ver a categorização Open Access, você sabe que de acesso aberto, ou seja, você vai chegar no texto completo do trabalho, com certeza. Para outros documentos que não sejam de acesso aberto, aí fica condicionado a ser conteúdo que faz parte do que está contratado pela CAPES ou contratado propriamente pela Unicamp. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam disso. Ótimo. Eu clico na opção de visualizar no editor e eu saio dos Scopus para ir para a página do texto completo. Já entendi, Aline, mas o que acontece quando eu clico no título de um documento, nessa página de resultados? Quando a gente clica no título do documento, você vai encontrar a página de detalhes do documento. E aqui você vai encontrar exatamente a informação que o Scopus se propõe a te mostrar. Aqui a gente encontra aquilo que eu chamei de informação referencial e você vai encontrar a informação de métricas também. Então, o que a gente visualiza aqui? A gente consegue saber que documento é esse, que tipo de documento é esse. Você consegue ver o ISSN da revista onde ele foi publicado, porque foi publicado numa revista. Você vê o DOI do documento, dá para saber aqui qual o volume da revista esse documento foi publicado. Aí você vai baixando, ó, você vê título, autores, você consegue verificar aqui abaixo o resumo. Repara que nos campos onde a gente determinou, título, resumo e palavras-chave, onde ele encontrou os termos que nós solicitamos, fica tarjadinho aqui em amarelo, tá? Então, aqui abaixo você vai encontrar uma série de informações. Você não precisa necessariamente ir baixando, tá? Você pode se guiando aqui, ó, pelo lado de esquerdo, eu quero ver as palavras-chave do autor. Então, clica aqui, ó, em Author Keywords, nesse lado esquerdo, e você vai diretamente para essa parte. Se você quiser ir baixando, sem problema nenhum, tá? Quero te contar algo dessa informação referencial que é interessante, que geralmente os usuários ficam um pouco confusos. Aqui a gente vai ter, então, a recuperação desse trabalho em cima de vocabulário controlado. Presta atenção, Scopus não tem um vocabulário controlado específico dele. Por quê? Porque é uma plataforma multidisciplinar, ou seja, para que sejam indexados trabalhos em cima de vocabulário controlado, Scopus usa vocabulários controlados de outras plataformas para que haja, então, essa indexação, tá bom? Então, aqui a gente tem o vocabulário controlado Mesh, lá da PubMed, e temos o vocabulário controlado M3, que é da Embase, tá? Vocês vão ter uma sessão mais para frente aí sobre Embase. Então, foram usados esses vocabulários controlados, existem vários outros, tá? Mas para esse documento, foram utilizados esses vocabulários controlados para que a gente tivesse a indexação em cima de termo controlado, para que vocês conseguissem recuperar aí esses documentos de maneira mais relevante em cima de vocabulário padrão, tá bom?
E abaixo, além de outras informações, você vai encontrar a lista de referências. Ou seja, mais uma vez, repetindo, algo que talvez vocês já tenham entendido. Diretamente em Scopus eu não tenho o texto completo. Por quê, Aline? Não é a proposta de uma plataforma referencial te mostrar nela próprio o texto completo. Ela te mostra o caminho para te levar lá onde vai estar o texto completo, tá bom? E do lado direito, a gente vai ter informações de métricas. O que a gente encontra aqui? Esse trabalho que a gente está visualizando os detalhes, ele foi citado por 8.133 outros trabalhos também indexados em Scopus. E estou trazendo novidades. Se vocês já utilizam o Scopus, vocês estão vendo algumas coisas diferentes. Aqui a gente consegue mostrar para vocês o número de visualizações dessa informação referencial desse trabalho nos anos, tá? Então, de 2011 a 2021, nesse período desses anos, só em 2020 e em 2021. Então, a gente consegue ver, com a informação que foi atualizada no dia 26 de abril, que esse trabalho, esse ano, até dia 26 de abril, ele foi visualizado, essa informação referencial dele foi visualizada aqui 7 vezes, tá? A gente consegue também ver uma métrica bem bacana chamada Field Weighted Citation Impact. Qual é o trabalho dessa métrica? Essa métrica, ela faz uma comparação. Ela quer entender o seguinte: a performance de citação deste trabalho que estamos aqui verificando foi maior, menor ou igual ao dos documentos similares? Essa métrica, então, faz essa comparação. Mas você precisa entender o que é um documento similar. Um documento similar a esse aqui é um documento que foi publicado no mesmo ano, que tem o mesmo tipo de documento, que seja do mesmo tipo e que seja da mesma disciplina. Ou seja, um documento de 1995, que seja um papel de conferência de engenharia, não é um documento similar a esse. Entendeu? Bem, o que a gente faz, então? A gente pega a quantidade de citações recebidas aí por esse trabalho e a gente faz uma comparação com a média de citação recebida por esses documentos similares. E o resultado dessa conta traz para a gente, obviamente, o Field Weighted Citation Impact. Para encurtar um pouquinho, a gente chama de FWCI para ficar mais fácil, tá? Como que você interpreta esse 56,43? Bem, é o seguinte, para a gente, um FWCI padrão seria 1. Quando um documento tem FWCI igual a 1, isso significa que ele alcançou ali um número de citações igualzinho à média de citações para documentos similares. Então, ele fez ali o seu trabalho, tá na marca, tá na média. Caso um documento tenha FWCI maior que 1, nossa, esse documento teve uma performance de citação superior ali à média alcançada pelos similares. Ou seja, o que eu quero te dizer, para um trabalho é sempre melhor que ele tenha um FWCI quanto maior que 1 seja. Então, quanto maior o FWCI de um trabalho, a gente consegue ver que ele teve uma performance de citação superior ali comparado com a média dos similares. Tudo bem? E, seguindo em frente, a gente vai ter uma outra métrica interessante, que são, na verdade, métricas que nós chamamos de Plan-Max. Essas métricas são bacanas porque elas permitem que a gente tenha uma outra visão em relação aos documentos. Na verdade, um enfoque relacionado ao impacto de um documento. A proposta das métricas Plan-Max é trazer para a gente uma visualização da popularidade de um documento. Aline, por que popularidade é importante para um documento? Por que a gente tem que ver isso no documento? Você tem que ver a popularidade porque ela anda de braços dados com a visibilidade. E visibilidade, pensa comigo, é tudo que você, autor, pesquisador, quer para o seu trabalho, certo? Porque quanto mais visível o seu trabalho tá, obviamente cresce aí a sua chance de receber citações para esse trabalho. Então, essas métricas Plan-Max, elas ficam ali com uma câmera na mão, tá? Em canais na internet, nas redes sociais, e toda vez que existe uma interação em relação a esse documento, essas métricas tiram uma foto. Que tipo de interações são essas? Por exemplo, quando o documento ele é mencionado num blog, quando o documento é mencionado numa notícia,
quando o documento é mencionado lá numa postagem no Twitter, ou quando ele é lido, por exemplo, em gestores de referência. Tudo isso gera interação que é captado pelas métricas Plomex, porque vocês têm vários tipos de interações que ocorreram. Eu dei exemplos para vocês de algumas, mas vocês podem ver que são várias. E a gente observa que quando a gente tem um trabalho que tem uma grande interação em termos de métricas alternativas, esses trabalhos eles tendem também a ter um número maior de citações, tá bom? Então, fica de olho em relação aí às métricas Plomex. Tá, repara que a gente já cumpriu 2/3 do caminho. A gente já passou pela parte do buscar, já passamos pela parte do descobrir. Tá faltando para documentos a parte do analisar. Como que eu analiso, Aline, esses resultados, esses mais de 60 mil resultados de documentos que eu encontrei na minha busca? Bem, a gente tem que voltar lá na página de resultados, então eu clico na opção Back to Results. E aí, o que que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar, acima da lista dos resultados, uma opção chamada Analyze Search Results. Repara, tem 3 barrinhas aqui verticais e depois analisar os resultados de busca. Esse é o caminho para que você consiga ter essa experiência bastante analítica de Scopus. Quando a gente clica aqui na opção de analisar os resultados de busca, você vai reparar que a gente vai se deparar com gráficos e tabelas, que vão estar mostrando para a gente esse cenário da produção acadêmica, científica, que está indexada em Scopus, para que você tenha uma compreensão aí da produção, para que você possa fazer como a gente tinha estabelecido lá no início, essa inferência para a compreensão do cenário mundial, tá bom? Aqui a gente vai ter, então, os gráficos e as tabelas, elas mostram a mesma informação, só tem a disposição, obviamente, dos dados de maneira diferente. O que eu posso ver aqui? Eu posso ver que os primeiros documentos, os 2 primeiros documentos mais antigos, né, os indexados aqui em Scopus, onde a gente tinha ali uma satisfação da nossa estratégia de busca, foram documentos de 1952. E vejo que, ao longo do tempo, houve um crescimento de interesse em trabalhos, em publicação de trabalhos aí dentro dessa temática, tá? Depois a gente pegou uma queda aqui e chegamos a 2020 aí com 3.840 documentos indexados em Scopus que estão ali de acordo com a nossa estratégia, que estão aí tratando de obesidade e resistência à insulina. Tá? Esse gráfico é interessante. Muitas das vezes você pode encontrar, e claro, vai modificar de estratégia para estratégia, uma queda vertiginosa. Então, uma queda ao longo do tempo de interesse de produção, de publicação de fato aí sobre essa temática. E talvez você poderia pensar, puxa, será que eu tenho algo de tão extraordinário assim dentro dessa temática que eu descobri que vale a pena eu gastar recurso financeiro, propriamente tempo, pesquisando e publicando sobre isso? Bem, eu quero que você entenda que, na verdade, no final de tudo, a decisão é sempre sua, tá? Como pesquisador, como autor. O que eu quero te mostrar é que a gente tem uma série de ferramentas aqui com informações analíticas para que vocês possam tomar decisões mais inteligentes, mais assertivas dentro do cenário de pesquisa, tá? Aqui a gente consegue ver o seguinte, eu tenho um gráfico do número de documentos por ano por fonte. Opa, se eu quero trabalhos sobre obesidade e resistência à insulina, onde eu encontro esses trabalhos? Eu encontro na revista Diabetes, eu encontro na revista International Journal of Obesity, e te conto uma coisa, se eu fosse pesquisadora nessa área, a primeira coisa que eu faria, eu tenho um caderninho aqui do meu lado, seria anotar o nome de algumas dessas revistas. Poderia colocar um critério, das que tem mais de 800 trabalhos aí publicados sobre essa temática, porque, obviamente, quando você quer buscar lá um título adequado para você submeter seu trabalho, o critério mais básico é que você encontre uma revista que tem interesse de publicação naquela temática. Então, o que eu quero te dizer é, você poderia tomar alguns desses títulos aqui, colocar numa notinha e considerar lá naquele momento que você vai fazer a parte de comparação de títulos lá em Scopus para te ajudar a escolher o título mais adequado, tá bom?
A gente consegue ver também aqui o gráfico do número de autores. Então, a gente tem aqui o número de documentos por autor. Eu consigo ver quem é o autor que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus sobre essa temática. Então, tem aqui Blur, talvez eu esteja pronunciando bem errado o sobrenome, mas você pode consultar, por exemplo, para saber quem é esse autor, é autor, é autora, tem afiliação aqui, instituição. Se você vier aqui na tabela, você pode clicar, tá, no nome correspondente do autor, e aí você encontra o perfil. Aí você tem uma possibilidade de verificar a produção específica desse autor, verificar a informação de afiliação, verificar a informação de quais trabalhos citaram os trabalhos desse autor. A gente vai ver tudo isso mais detalhadinho daqui a pouco na parte de perfil de autor, tá bom? Voltando ali para a nossa análise, a gente consegue ver o número de documentos por instituição. Estou procurando colaboradores, outros autores, outros pesquisadores, que sejam de outras instituições, que tenham interesse de publicação em resistência à insulina e obesidade. Eu encontro esses autores em quais instituições? Eu encontro na Harvard Medical School, eu vou encontrar aqui numa instituição chamada INSERM. E aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte: presta atenção para você, de fato, compreender a informação desses gráficos. Eu tenho aqui 1.345 trabalhos vinculados à Harvard Medical School. O que isso significa? Que em 1.345 trabalhos eu tenho pelo menos um autor afiliado à Harvard Medical School. Eu posso ter nesses 1.345 trabalhos outros autores afiliados a outras instituições. Então, por exemplo, se eu tivesse no trabalho um autor afiliado à Harvard Medical School e um autor afiliado à Unicamp, opa, eu teria o mesmo trabalho contando duas vezes aqui. Uma vez para Harvard Medical School e uma outra vez para Unicamp, tá? E isso então, te mostra que o número de documentos por instituição vai ser o mesmo também para país, está relacionado a cada instituição de cada um dos autores, tá? A mesma lógica a gente usa para a compreensão do gráfico por país, ou seja, gráfico do número de documentos por país. Opa, Aline, a gente tem aqui, ó, 4.309 trabalhos vinculados à China. Em 4.309 trabalhos, eu tive pelo menos um autor que se disse afiliado a uma instituição chinesa. Se no mesmo trabalho tem um autor afiliado a uma instituição chinesa, afiliado a uma instituição brasileira e afiliado a uma instituição peruana, o mesmo trabalho conta 3 vezes aqui. Uma vez para a China, outra vez para o Brasil e outra vez para Peru. Seguindo em frente, a gente tem a distribuição dos trabalhos por tipo de documento. Ou seja, autores que publicam em resistência insulínica e obesidade, eles teriam a publicar mais tipos de documentos. A gente vai encontrar, então, uma grande quantidade de artigos. 64,7% desses trabalhos são artigos. Um outro gráfico que é muito interessante, mas que você precisa compreender a mensagem dele, é o gráfico do número de documentos por área. O que a gente tem aqui? A distribuição dos trabalhos por área, Aline. Certo, só que tem um detalhe. Preste atenção que 48,5% dos trabalhos, eles foram publicados em títulos que publicam em medicina. Só tem um pequeno detalhe. É muito possível, muito comum e super aceitável que um título publique em mais de uma área. Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma revista que o Elsevier publica que se chama Cell. A revista Cell, ela publica em 2 áreas. Ela publica em medicina, tá? E ela publica também em bioquímica, genética e biologia molecular. Ou seja, se eu publico um trabalho numa revista dessa, a Cell, o que vai acontecer? O meu trabalho vai ficar listado aqui, tanto no azulzinho de medicina e, de novo, vai ficar listado no vermelhinho de bioquímica, genética e biologia molecular. Aline, publiquei o meu trabalho numa revista que publica em 5 áreas diferentes. Seu trabalho vai ficar dividido aqui em 5 áreas desse gráfico diferentes, tá bom? Atenção a isso. E por último, eu vou ter o número de documentos por instituição de fomento. Claro que quando a gente está buscando fomento, a gente obviamente começa com quem está mais perto, né? Você busca aí
CAPES, CNPq, enfim, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de vocês, tudo certo, mas assim, você sempre tem que ter umas cartas na manga, né? Então você pode saber aí, pode anotar quem são as instituições que dão fomento para trabalhos sobre obesidade e resistência insulínica. Então, vejo aqui, por exemplo, a National Institutes of Health financiou 4.163 documentos. Você vai tendo outras instituições também que deram fomento. Você consultar aí a lista, pode ir baixando, ou propriamente depois, se você quiser. Claro, você pode exportar as informações aqui para um arquivo CSV que você lê lá no Excel, para ter a visão total das informações dos dados. Tá bom, pessoal? E aí, então, a gente cobriu essa parte, que é a parte mais densa mesmo, da busca, recuperação e análise de documentos, tá? Agora, eu quero fazer uma busca com vocês por um perfil institucional. É uma estratégia minha. Por que eu não vou fazer por autor, busca por autor agora, eu vou fazer busca por perfil institucional? Daqui a pouco eu te conto por que eu vou tomar esse caminho, tá? Mas para fazer uma busca por perfil institucional, eu vou no topo em Scopus e clico na opção Search, buscar. E aí a gente volta para o início, como a gente utilizou o caminho da busca avançada, você volta para a busca avançada, mas não se esqueça, para fazer busca por instituição, busca por autor, a gente só consegue fazer isso pelo formulário de busca rápida. Então tem que voltar para a busca mais rápida. Aqui, então, a gente clica em Basic Search, em busca básica, busca rápida, e então você clica em Affiliations, tá? E aqui você coloca o nome da instituição. Então, a gente pode colocar aqui, você pode tentar colocar a sigla, sem problema nenhum, tá? Caso você coloque a sigla da instituição e não encontre já nenhuma sugestão, aí você tenta de novo colocando o nome por extenso, tá bom? Então, eu encontro aqui, ó, Universidade Estadual de Campinas, como, obviamente, uma sugestão do que de fato a gente quer, do perfil que a gente quer, e vou selecionar. E aí eu abro o perfil institucional. Aqui você vê de cara o nome mãe do perfil, Universidade Estadual de Campinas. Só que repara o seguinte, se eu baixo um pouquinho, eu vejo outros formatos de nome. Esses outros formatos de nome estão aqui porque foram utilizados por autores em documentos indexados em Scopus, e eles usaram essas variações aqui do nome Unicamp, do nome Universidade Estadual de Campinas, para determinar a filiação à instituição, tá bom? E aí, o que a gente tem? A gente tem 92.466 documentos contando para toda a instituição e 92.465 trabalhos contando para somente a filiação. Ué, Aline, por que tem duas quantidades e a diferença é exata de um documento? Vou te explicar, presta atenção. Documentos para somente instituição, para somente afiliação, me mostra o seguinte, é a soma dos documentos onde a gente encontrou a afiliação de pelo menos um autor à Unicamp, usando ou o nome Universidade Estadual de Campinas ou uma dessas variações aqui, tá? Então, para somente a afiliação, é a soma dos documentos, onde a gente encontrou a afiliação usando o nome mãe do perfil ou usando uma dessas variações. Aline, e qual a diferença, então, para ter esse documento a mais contando para toda a instituição? Numa instituição, a gente pode ter uma hierarquia, a gente pode ter várias entidades que façam parte da hierarquia da instituição, por exemplo. Eu tenho um autor que é afiliado ao Hospital Universitário aí da Unicamp, e ele publica lá, ó, o trabalho dele e determina a filiação, Hospital Universitário da Unicamp. Não sei exatamente o nome, mas ele coloca lá. Não importa se ele é afiliado diretamente ao Hospital Universitário, porque o Hospital Universitário pertence a quem? Pertence à Unicamp. Ou seja, tem que contar para o perfil institucional. Então, em documentos para toda a instituição, repara que é uma soma. É a soma de documentos para somente a filiação com outros documentos que foram publicados utilizando a informação de afiliação institucional, dando o nome de alguma entidade que pertença à hierarquia daquela instituição. Pode ser um hospital, pode ser um museu, pode ser um laboratório, que publique com seu nome próprio, sem problema. Mas se pertence a uma instituição X, tem que contar para essa instituição, tá bom?
E a gente vê aqui 31.382 autores que se disseram afiliados ao Unicamp. Daqui a pouco a gente vai tomar esse caminho aqui para mostrar um perfil de um autor para vocês, tá? Seguindo abaixo no perfil institucional, você vê uma distribuição dos documentos por área, tá? Então, claro que eu utilizei uma estratégia muito voltada para a área de saúde, porque eu sabia, com base aqui na informação do perfil institucional, que vocês têm muita publicação em títulos de medicina. Então, 21.368 trabalhos publicados em títulos de medicina. Só não esquece que os títulos podem publicar em mais de uma área. Ou seja, eu posso ter perfeitamente um desses trabalhos que estão aqui na conta de medicina, contando também em odontologia, por exemplo. Tá? Então, não se esqueça. Por isso que às vezes vocês vão somando 21.368, 15.084, vai somando no final e você vai encontrar um número superior a 92.466. Por quê? Porque a gente tem duplicações, triplicações, depende. Se o trabalho for publicado num título que publique em mais de uma área, isso vai acontecer, tá bom? Eu vejo informação de colaboração, ou seja, autores afiliados à Unicamp, eles colaboram com autores de quais instituições esses trabalhos? A gente tem colaboração com autores da USP, repara que para cada instituição a gente tem um número de documentos onde houve essa colaboração, a gente tem colaboração com autores da UFRJ, com autores da UERJ, enfim, você vê aí relacionado a cada uma das instituições, tá bom? E a gente também tem aqui a informação para saber em quais títulos os autores afiliados à Unicamp publicaram esses 92.466 trabalhos. Eu clico aqui na informação, na opção, melhor dizendo, documentos por fonte, Documents by Source, e aqui eu vejo a distribuição. Eu vejo que 579 trabalhos foram publicados na Journal of the Brazilian Chemical Society. Eu vejo aqui que 434 foram publicados na Arquivos de Neuropsiquiatria. Aline, aqui eu tenho títulos que publicam em português, eu tenho títulos brasileiros. Todos esses títulos aqui, eles são indexados em Scopus? Sim. Então, derruba esse mito, que eu não sei de onde ele surge, que em Scopus vocês só vão ter, nós só temos, né, títulos estrangeiros indexados ou títulos que publicam somente em inglês. Nada disso. Você vai encontrar títulos brasileiros, você vai encontrar títulos que publicam em português e em vários outros idiomas, tá bom? E então, a gente tem aqui a informação do perfil institucional. Como eu disse para vocês, por que eu quis vir no perfil institucional? Eu quis usar o perfil institucional como um caminho para chegar no perfil de um autor da Unicamp, porque assim, eu não conheço todos os autores aí, ou muitos autores da Unicamp. E aí, então, eu corri um risco grave de chegar aqui no início em Scopus, pedir para fazer a busca por um perfil de um autor e usar um sobrenome e um primeiro nome de exemplo, e não tivesse nenhum autor aí na Unicamp com um primeiro nome desse ou com um sobrenome desse. Então, para mostrar de fato um perfil de autor afiliado à Unicamp, eu preferi tomar esse caminho de ir via perfil institucional. Mas nada te impede, obviamente, de buscar um autor vindo aqui na busca por autores, tá? Aqui a gente vai ter o seguinte: a possibilidade de buscar de duas formas. Ou você busca dando informações de nome, ou dando informação do ORCID. ORCID é identificação digital numérica para autor. Não existe DOI para documento? Então, para autor existe ORCID. Só tem um pequeno detalhe. Para que a gente encontre o perfil de autor pelo ORCID, esse autor precisa ter ORCID. E, segundo, esse ORCID do autor precisa estar identificado, precisa estar listado no seu perfil em Scopus. Tá? Como às vezes isso não acontece, infelizmente, em 100% dos casos, né, a gente ter todos os perfis ali com os autores sendo ORCID, estando ali listados, acaba que muitas das vezes a gente usa o caminho de busca dando critérios de nome, tá? Mas poderia colocar aqui, por exemplo, um sobrenome e um primeiro nome, sei lá, João. E iria encontrar perfis de autores que têm o nome João e o sobrenome Barbosa, e a gente poderia encontrar aí qual desses perfis a gente de fato queria, entrar no perfil, clicar no nome do autor e abrir o perfil.
tá? Mas, óbvio, não quero um perfil de um autor afiliado a uma instituição estrangeira. Quero um perfil de um autor afiliado ao Unicamp. Então, para isso, eu volto lá no perfil institucional para ficar mais fácil para a gente e clico nesses 31.382 autores. E aí a gente vai ver uma lista só com perfis de autores que se disseram afiliados à Unicamp, tá? Afiliados à Unicamp somente ou afiliados à Unicamp e podem ser afiliados também a outras instituições sem nenhum problema, tudo bem? E aqui eu vou escolher aleatoriamente um perfil, vamos escolher aqui o 8º perfil. Vou clicar no perfil do Rubens Maciel Filho, e aí a gente vai ter, igualmente, perfil aberto, tá? Eu vejo o seguinte, que esse autor, ele tem 420 documentos indexados em Scopus. Não estou dizendo que a produção dele se resume a isso, tá? Estou dizendo que tudo que ele tem produzido, 420 documentos foram publicados em títulos que Scopus indexa. Então, a gente tem para soma total desses documentos um recebimento aí de 7.112 citações que vieram de 5.549 documentos. E o índice H desse autor é 40. A gente já vai daqui a pouquinho falar de índice H, tá? Repara o seguinte, aqui no centro eu vou ter esse gráfico. Esse gráfico é a soma de duas informações que a gente vai encontrar na parte de análise de perfil de autor, mas essas informações vão estar aparecendo lá em gráficos separados. Aqui a gente uniu. Então, nesse gráfico, você vai ter as barras azuis. As barras azuis mostram o número de documentos indexadas em Scopus ano a ano, tá? De acordo, claro, com o ano de publicação. E eu vou ter aqui essas bolinhas azul marinho, que estão ligadas por setinhas, e nessas bolinhas a gente vai ter aí o número de citações recebidas ano a ano, tá bom? Abaixo, eu vou ter a lista desses documentos, então, desses 420 documentos, eu consigo ter as informações deles, tá? Poderia clicar num título para acessar ali a página de detalhes do documento, para ver a informação referencial como um todo. Tem o caminho aqui, ó, para tentar visualizar esse trabalho lá na página do editor, tudo certinho. Só sobre os trabalhos desse autor. Posso consultar as mesmas informações para os 5.549 trabalhos que citaram um ou mais trabalhos desse autor Rubens, tá bom? Para vocês verem que a informação, ela fica... Aqui a gente não mostra só o número. Ah, foram tantos documentos que citaram os trabalhos desse autor. A gente mostra o número e mostra a informação para que vocês possam validar, para vocês verem que fique tudo claro, para que tudo fique bastante claro, tá? Aqui tem algo novo em Scopus, que é o seguinte, Scopus começou a mostrar, tá, trabalhos que a gente encontra esse autor listado como um dos autores, trabalhos que foram depositados nesses 4 servidores, nesses 4 repositórios de pré-print, de 2017 para frente. Então, se esse autor tivesse algum trabalho publicado em né, que depositava ali em um desses repositórios, de 2017 para frente, a gente teria informação aqui. Lembrando que, como esses documentos não são indexados em Scopus, eles não vão alterar a quantidade total de documentos, nem a quantidade de citações. É só uma informação para você ver que a gente tem trabalhos desse autor aí nesses outros repositórios, tá bom? Aqui a gente vai ter 391 coautores. Então, esse autor Rubens, ele colaborou com outros autores. Houve colaboração com a Lilian Carmen Medina em 35 trabalhos. Tá? E você vê aí a parceria com demais autores. Tem uma seção bacana chamada de tópicos. Topics, tá? O que são tópicos? Os tópicos de prominência, tá? Eles são criados, eles foram ali divididos pelo Saibon. Vocês vão ter uma sessão só sobre Saibon. O que o Saibon faz? Ele pegou os trabalhos aqui de Scopus e dividiu em grupinhos que reunissem esses trabalhos de acordo com o interesse intelectual comum, tá? Então, aqui eu vou ter essa divisão. Então, tem aqui, por exemplo, esse 4º tópico, que está falando, eu acho que é de poliuretano, de elastômeros, enfim, não sei traduzir exatamente esse 2º termo. Mas, então, esse tópico vai reunir trabalhos dentro desse interesse intelectual, tá bom? E aí a gente consegue aqui identificar quantos trabalhos desse autor estão agrupados num determinado tópico. E, além disso, a gente consegue fazer um FWCI a nível de
tópico. Ou seja, eu posso comparar a performance de citação de um trabalho, de tantos trabalhos que ele tenha daquele autor agrupados num tópico, com os outros trabalhos que fazem parte ali do mesmo tópico. Aí a gente faz um FWCI a nível de tópico, tá? E a ideia é a mesma. Quando o FWC está superior a 1, isso significa que aquele trabalho do autor, teve uma performance de citação superior ali aos demais, nesse caso aqui agora, que estão agrupados no tópico. Tudo bem? Então, aqui você consegue ver a distribuição tópico a tópico. Isso é bacana para te mostrar o impacto do trabalho do autor em cada temática de pesquisa a qual ele se dedica, tá bom? E aí, para terminar a parte de perfil de autor, a gente volta aqui para baixo, a gente vem aqui, o direcionamento é você identificar esse gráfico que a gente trabalhou antes, que eu falei, onde a gente tem as barrinhas azuis, as bolinhas azul marinho. Então, abaixo desse gráfico, a gente tem uma opção chamada Analyze Author Output, analisar a produção do autor. Então, eu vou clicar nessa opção e, de novo, você vai junto comigo ver gráficos e tabelas. Só que agora a gente está falando a nível autor. Então, eu consigo ver aqui, ó, que 8,8% dos trabalhos desse autor foram publicados na Chemical Engineering Transactions. Eu vejo que 51,9% dos trabalhos dele são artigos. Então, ele publica bastante artigos, também publica uma quantidade considerável de papéis aí de conferência. Eu disse para vocês que a gente tinha um gráfico somente para a distribuição dos documentos ano a ano. Então, eu consigo ver o ano onde a gente teve um número máximo de documentos publicados por esse autor indexados em Scopus foi 2006, foram 70 documentos no mesmo ano, tá? A gente também vê aqui, a nível produção do autor, a distribuição desses trabalhos por área de conhecimento. Então, tenho aqui, ó, 40,4% desses trabalhos foram publicados em títulos de engenharia química. Lembrando, os títulos podem publicar em mais de uma área. Eu sei que vocês vão terminar o dia hoje repetindo isso na cabeça, mas a ideia é essa, para vocês compreenderem o que cada gráfico está falando, para vocês não se confundirem com as informações aqui, tá bom? E abaixo, repara que a gente tem uns cardzinhos, tá? A gente tem 3 cards. A gente tem esse terceiro card que mostra de novo a informação de coautores, tá? Como a gente já passou por ela lá no início do perfil, lá na página, né, do perfil, na parte principal ali do perfil, eu não vou clicar novamente para te mostrar a mesma informação. Então, eu vou pular. Vou te mostrar o card, então, com a informação da distribuição das citações. Então, vou clicar nesse card, você vai reparar que a informação ela vai ficar ampliada, sobe, então você vê no início. E a gente tem aqui a informação da distribuição das citações. Lembra que eu te falei que para o total dos 440 trabalhos, esse autor recebeu 7.112 citações? Então, só que aí você consegue saber essa distribuição direitinha. Dessas 7.112 citações, quantas foram recebidas em 2010? Aí você vem aqui, posiciona o seu mouse sobre essa barrinha de 2010 está aqui, você vê que foram 250 citações. Só que você, como eu, você é mais curioso, você é mais curioso. Você quer saber quais foram esses trabalhos que deram essas 250 citações, certo? Como que você vê isso? Basta você clicar na barrinha. Então, foram 250 citações recebidas em 2010, tá certo? Clica na barrinha do 2010 e você vai ver quantos trabalhos deram aquelas citações. Aquelas citações vieram de 172 trabalhos. Se você baixar aqui, você vai ver uma lista de resultados com esses trabalhos, com as informações sobre esses trabalhos, tá bom? E para fechar a parte de perfil de autor, a gente vai falar um pouquinho do índice H. O índice H de um autor mede a produtividade do trabalho dele, tá? O índice H, como que a gente interpreta? Esse autor, ele tem índice H 40. Isso me mostra o seguinte, que ele tem 40 documentos que contém pelo menos 40 citações. Fica fácil quando você olha para a tabela aqui do lado esquerdo, tá? Nessa tabelinha, a gente vai ter o seguinte, a distribuição dos trabalhos, tá? Todos aqueles 440 trabalhos, só que está por ordem de citação, ou seja, do mais citado para o menos citado. Você vai reparando que conforme vai diminuindo, né? Na verdade, conforme a gente vai descendo nesse
Nessa tabela, a gente vai ter um número menor, vai diminuindo o número das citações, tá? Até chegar lá aos últimos trabalhos que podem não ter nenhuma citação, tudo bem? Só que você vai ver que se a gente for se posicionar no 40º trabalho, vamos lá nele, você vai encontrar uma tarjinha amarela, tá aqui, ó. Isso me mostra o seguinte, que desse 40º trabalho para cima, todos os trabalhos, eles têm 40 ou mais citações. Então, 40º trabalho, 41, 41, 46, só vai subindo. Então, daqui desse 40º trabalho para cima, todo mundo tem 40 ou mais citações. Por isso que o índice H desse autor é 40. Aline, o que ele precisava para o índice H passar para 41? Vamos lá na raiz da definição. Índice H41, ele precisa de 41 documentos que tenham pelo menos 41 citações. Repara que do 40º trabalho para cima, temos 41, 41, 46, então todo mundo já está com 41 ou mais. Só falta preencher um pedacinho. Se no 41º trabalho esse autor ganhar uma citação, ele fica com 41 citações aqui. Tendo 41 trabalhos com pelo menos 41 citações, o índice H sobe para 41. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês a nível de perfil de autor, buscando, encontrando um perfil, entendendo as informações e analisando. Para fechar nossa sessão, tá? Certinho, a gente vai falar um pouquinho da parte de encontro dos títulos que Scopus indexa, como entender as informações de reputação desses títulos e como estabelecer comparações, tá? Aqui no Token Scopus, a gente vai ter uma opção, um menu chamado Sources, fontes. Que fontes ali? As fontes que Scopus indexa. Então, vou clicar aqui em Sources e a gente vai ter o seguinte, uma lista de títulos, tá? A gente vai ter uma lista de títulos e esses títulos, eles estão ordenados pelo Sitescore. Sitescore é uma métrica que a gente vai conversar, super, super importante, tá? Óbvio que aqui, então, como está ordenado por Sitescore, eu tenho uma certa mistura em relação à área. Eu tenho títulos de áreas diferentes. Eu posso buscar títulos, ver uma lista de títulos de acordo com um critério específico ali? Pode. Você pode buscar títulos por área, ou você pode buscar títulos pelo nome. Eu quero buscar uma revista que se chama Biological Control. Bacana. Então, pede para buscar por título e digita aqui, ó, Biological Control, sem problema nenhum, tá? Aqui a gente pode buscar títulos por editor. Eline, eu quero saber quais são todos os títulos publicados pela Springer Nature que estão aqui indexados em Scopus. Busca por editor. E a gente tem uma outra opção, que é de busca de títulos por ISSN, tá bom? Então, vou fazer aqui um exemplo com vocês de uma busca por área, certinho? Eu quero buscar por títulos de psicologia. Eu poderia fazer o seguinte, clicar nessa linhazinha aqui, onde eu posso já, inclusive, digitar a área, mas posso não iniciar digitando, para que eu veja as divisões e subdivisões. Então, eu poderia ir descendo até encontrar psicologia, tá? Ou, para facilitar, psicologia está no P, está lá embaixo, você poderia já digitar, se você quisesse. E aí você encontraria a área mãe, vamos dizer assim, de psicologia e as suas áreas filhas. Posso marcar tudo de psicologia, ou poderia, por exemplo, só marcar psicologia experimental e cognitiva, tá? Vou por esse caminho. Quero encontrar títulos que publiquem em psicologia experimental e cognitiva. Selecionei, peço para filtrar, clicando no Apply. E aí a gente vai ter a lista de títulos. Eles podem publicar outras coisas, mas tem que obrigatoriamente publicar em psicologia experimental e cognitiva, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar num título desse. Pode ser aqui, ó, na Developmental Review. E aí eu vou abrir aqui uma nova guia, tá? E a gente vai ver detalhes sobre esse título. Esse título, ele é coberto por Scopus desde 1981 até os dias atuais, tá? Aqui a gente consegue ver que esse título publica em várias áreas. Publica em ciências sociais, publica em psicologia e publica em medicina. Publiquei nessa revista, meu trabalho cai para as 3 áreas, lembra disso. Aqui do lado direito, a gente vê informações geométricas. A gente tem o Sitescore.
que é o Site-Score? O Site-Score é a métrica oficial de Scopus para avaliação de reputação de um título. Como que o Site-Score é calculado, Aline? Assim, é bem facinha a conta, tá? Mas você nem precisa gravar de cabeça se você não quiser, porque aqui embaixo você vai ter exatamente a explicação do Site-Score. O Site-Score, ele é calculado da seguinte maneira. Site-Score de 2020. Eu pego o número de citações recebidas para os trabalhos aí publicados nessa revista entre 2017 e 2020, tá? Então, as citações recebidas entre 2017 e 2020. E divido pela quantidade de documentos publicados entre 2017 e 2020. Ali é uma janela de 4 anos, então? Sim, sempre vai ser dessa forma. O resultado dessa conta me traz o Site-Score 9.3. Tá bom? Você deve estar visualizando que do lado aqui do Site-Score de 2020, fechado do ano passado, você tem o Site-Score Tracker de 2021. É um acompanhamento mensal mesmo que vai sendo feito para te mostrar até o momento atual, até dia 5 de maio, que foi quando a gente teve a última atualização. Como é que está o comportamento dessa revista? Como é que está o Site-Score dessa revista? Já estava em 8.4. A gente tem muito ano aí para frente para acontecer. Então, é possível que essa revista suba o Site-Score e até antes do final do ano a gente já veja aqui com as informações acumuladas, superou o Site-Score de 2020, por exemplo, tá? Em cima do Site-Score, a gente consegue estabelecer um ranking, que é de acordo com cada área de publicação daquela revista, cada área e sub-área, tá? Então, por exemplo, em relação ao Site-Score, para títulos de educação, esse é o 10º melhor título de 1.319 títulos. Repara que muda para cada área. Para psicologia experimental cognitiva, em termos de Site-Score, é o 3º melhor título de 148 títulos, tá bom? Então, você pode ver esse ranking, essa comparação com outros títulos daquela área, sub-área, em relação ao Site-Score. Mas a gente tem outras 2 métricas para falar, tá? Que são Simago Journal Rank e SNP. Simago Journal Rank é uma outra métrica que mede reputação também. O que a gente tem aqui, em termos de cálculo? A gente pega a média de citações ponderadas, então, ponderação, pesos diferentes, né? Valores diferentes para cada citação. Cada citação pode ter um valor diferente, elas não vão ter o mesmo peso. Então, média de citações ponderadas recebidas em um ano, no caso, em 2020, dividido pelo número de documentos publicados nos 3 anos anteriores, tá bom? Assim que a gente calcula o Simago Journal Rank. Lá no material que eu vou deixar disponível para vocês, vai ter direitinho a fórmula de cálculo lá para você sempre estar podendo consultar. E aqui a gente também tem a métrica SNP, uma outra métrica interessante, que faz um seguinte cálculo. A gente pega o que nós chamamos de impacto por publicação, tá? E dividimos pelo potencial de citação dado campo de assunto. É bem interessante considerar esse quesito, né, esse critério de potencial por campo de assunto, porque a gente consegue utilizar essa métrica, inclusive, para comparar títulos de áreas diferentes, tá? Então, é bem legal você combinar métricas diferentes, na verdade, combinar, tá? Pelo menos 3 métricas para fazer uma avaliação justa de um título. Isso porque a gente não pode ficar só fazendo a avaliação do título em cima das informações tradicionais, do tipo citação, número de documentos. A gente precisa cobrir outros quesitos também. Então, é bem bacana você utilizar o Simago Journal Rank, utilizar também o SNP, porque eles têm outros pontos de consideração, como o estabelecimento desses pesos aí para cada citação, e no SNP a consideração do potencial de citação no campo de assunto, para que você se aproxime aí de uma avaliação mais justa de um título, tá bom? E para fechar de verdade, como que eu comparo a Developmental Review com uma outra revista, que eu já anotei aqui antes, que eu já fiz esse dever de casa, que é com a Trends in Cognitive Sciences. Aqui no canto superior direito, a gente vai ter uma opção chamada Compare Sources, comparar fontes. E aqui, então, você vai encontrar gráficos com a informação dessa revista Developmental Review. O que eu vou fazer? Vou comparar ela com essa outra que eu comentei agora. Como que eu faço para encontrar essa outra revista ali e comparar os gráficos? Eu venho nessa caixinha aqui, azul clara, do lado esquerdo, e posso buscar esse outro título. Posso buscar
pelo seu nome, pelo ISSN ou pelo editor, tá? Vou buscar pelo nome, já que eu já tenho o nome, já tinha feito esse dever de casa antes, então vou buscar por título e coloco aqui, Trends in Cognitive Sciences. E aí, busco. Eu vou encontrar o resultado desse título, tá? Marco a caixinha ao lado do seu nome e ele vai entrar nos nossos gráficos, tá? Assim que carregar aqui, ele entra nos nossos gráficos e aí a gente consegue fazer essas comparações. Você vai conseguir fazer comparações não somente em relação às métricas, em relação ao site score, em relação a Simago Journal Rank, em relação ao SNP. Eu sou ansiosa, então deixa eu fazer de novo aqui, dar um F5. Aí ele não foi, né? Tudo bem, vamos lá de novo, que a gente não desiste. Cognitive Sciences. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue estabelecer essas comparações, agora foi, em relação ao site score, em relação ao Simago Journal Rank, em relação ao SNP. Então, em relação a essas 3 métricas que a gente conversou. Mas, além disso, a gente pode comparar em outros critérios bem interessantes também. A gente pode comparar em relação ao número de citações recebidas ano a ano. Então, eu vejo que desde 2001, a gente teve aí a Trends in Cognitive Sciences tendo um número muito maior de citações recebidas aí para os seus documentos, comparadas com a Developmental Review. E aí, você consegue depois entender pelo número de documentos. Às vezes você tem, eu tenho uma revista que recebe um número de citações muito alto, mas o site score dela é baixo. Por quê? Porque a gente tem um equilíbrio, muitas citações recebidas, mas também publica muitos trabalhos, e aí acaba que o site score desce. Então, a gente tem aqui também a possibilidade de consulta, né, da comparação em relação ao número de documentos publicados ano a ano. E tem outros 2 últimos gráficos interessantes. O penúltimo, então, trata da comparação do percentual de documentos não citados ano a ano. Então, posso verificar, em 2019, qual desses 2 títulos teve um maior percentual de documentos não citados? Você pode consultar essa informação. E, por fim, eu comparo em relação ao percentual de artigos de revisão ano a ano. Quero publicar um artigo de revisão, Aline. Olha, não submeta antes de olhar essa informação aqui. Verifique se a revista tem um histórico de interesse de publicação de artigos de revisão, tá? Caso aqui mostre 0% de artigos de revisão há muitos anos, é melhor você levantar uma bandeira vermelha, vá lá na página da revista, confirma mesmo se eles têm interesse em artigos de revisão, checa direitinho, porque pode ser que, de repente, eles não tenham interesse em publicação em artigos de revisão, e aí você vai perder seu tempo submetendo um trabalho, aguardando a primeira resposta e tal, que às vezes demora um pouquinho, e ser rejeitado simplesmente por não adequação ao tipo de documento que eles desejam. Então, fica atento em relação a isso. É um gráfico bem útil para esses casos. Tá bom, pessoal? Então, assim, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido informações interessantes para vocês. Eu vi que foi limpo aqui, o Sérgio foi limpando e a Roberta também foi limpando o QIA, então acho que não ficaram não ficou dúvidas. Mas, de qualquer maneira, caso vocês queiram entrar em contato posteriormente comigo, deixa eu deixar aqui, então, né? Não posso me despedir sem deixar formalmente os meus contatos. Pode entrar em contato comigo, que vai ser um super prazer estar atendendo vocês. Aproveito, então, para convidar vocês também para as próximas sessões. É uma semana todinha, tá? Então, tem muitas apresentações interessantes. Amanhã eu volto de manhã e de tarde com vocês para a gente conversar sobre Mendeley, tá? Muito, muito obrigada pela presença, pela participação. Roberta, fica à vontade aí para fazer as considerações finais. Obrigada. Tá ótimo, Aline. Bom, eu gostaria então de agradecer a Aline, né, mais uma vez, pela disponibilidade de nos oferecer esse treinamento na Scopus. E a Scopus dá uma base de dados que possui um conteúdo muito rico, né, e com certeza poderá dar um bom embasamento nas nossas pesquisas, né. E para que a gente possa ter acesso a todo o conteúdo da Scopus, vale lembrar que é preciso estar conectado ao VPN da Unicamp, tá? Então, eu gostaria de reforçar o convite para participar dos próximos treinamentos do Xavier Week Unicamp 2021.
Eu coloquei no chat o link com a programação para que vocês possam estar realizando a inscrição. Hoje à tarde, nós vamos ter o treinamento Comunicação Precisa com Base de Dados, Estratégias de Busca em Engenharia. Também gostaria de convidá-los a se inscrever no canal do SBU no YouTube e também a curtir a página do SBU no Facebook. Eu coloquei no chat também o e-mail do Programa de Competência e Informação do SBU, para informações sobre os treinamentos oferecidos pelo SBU e também do CRA, que é o nosso serviço de referência em caso de dúvidas. Bom, então seria isso, pessoal. Muito obrigada pela participação e esperamos vocês nos próximos treinamentos.